abrisse a palavra do Senhor, primeiro livro de Samuel, novamente. Já disse que sou fã de Samuel, sou muito fã de Samuel, por conta de tudo que aconteceu na sua vida. E hoje você vai entender um pouquinho disso. 1 Samuel capítulo 3. Vamos ler a partir do verso 11. 1 Samuel capítulo 3. A partir do verso 11. E disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começarei e acabarei, porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca mais será expiada a sua iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta, nem com alimentos. E Samuel ficou deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Porém temia Samuel relatar essa visão a Eli. Então chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. E disse ele: eis-me aqui. E ele disse: qual é a palavra que te falou? Peço-te que não encubras, assim Deus te faça, e outro tanto se me encobrires alguma palavra de todas as que te falou. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras e nada lhe encobriu. E disse: Ele é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. Entendendo os conflitos em família. Gostaria de ler mais um versículo, Romanos capítulo 12, versículo 18. Se possível, o quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Amém? O texto que nós lemos é um texto muito triste da palavra de Deus, porque ele relata um momento onde o Senhor, através do seu Espírito, mostra um menino o que iria acontecer com a casa do sacerdote. É um momento muito triste, porque o profeta Eli, o sacerdote Eli, de uma linhagem sacerdotal, sabia o que estava acontecendo. Ele conhecia o problema dos seus filhos e não tomava nenhuma posição em relação a nada do que acontecia na sua casa. Deus pode demorar, mas ele toma uma decisão. E ele tomou uma decisão e comunicou essa decisão a um menino. Aquilo não aconteceu exatamente naquele momento, mas Deus conhece todas as coisas e sabia que mesmo avisando Eli através da boca de um menino, ainda assim Eli não conseguiria tomar as rédeas da situação. E foi assim que aconteceu. Deus falou com Samuel, Eli foi à procura de Samuel, e Samuel lhe
relatou o que Deus tinha dito. As palavras de Eli são emblemáticas, dizendo: Ele é o Senhor, que se faça como Ele quiser. Eu não sei como você tem vivido, eu não sei como você tem convivido, mas eu gostaria de estar trazendo hoje uma palavra no encerramento da campanha da família. O tema Entendendo os Conflitos em Família é entender o que realmente ocorre dentro da nossa casa, para que nós não sejamos pegos de surpresa. A igreja hoje avisa de uma outra maneira. Vai avisando através da boca do pastor, vai avisando através da palavra. Olha, olha, olha. Isso bem antes. Até que um dia, o dia mal chega e as consequências acontecem. Família deveria ser um lugar onde deveria haver cura. Família deveria ser um lugar onde talvez fosse um lugar de aconchego. Talvez fosse um lugar de segurança. Família teria que ser um lugar onde fosse um ninho. Alguém já viu um ninho de perto? E gravetos, fibras de folhas são cruzadas entre si. A finalidade daquele ninho e daqueles gravetos é proteger os filhos e a cria de tudo quanto for possível proteger. Proteger do tempo, do vento, do sol, dos inimigos naturais. Proteger, porque a família precisa de proteção. E deveria ser esse o ambiente onde a bênção batesse a nossa porta. Deveria ser esse ambiente onde a bênção chegasse para a nossa vida. Mas quantas e quantas vezes as nossas famílias têm sido o berço de enfermidades psíquicas gravíssimas, de doenças psicossomáticas, porque nós não refreamos nossa língua. Nós saímos dizendo à torta e à direita o que nós queremos, não é? E nós não entendemos e não sabemos até onde e que implicações existem em cada palavra dessa que é lançada dentro de nossa casa, que deveria ser um lugar de restauração, conforto, paz. E que legalidade essas palavras encontram para trazer para nossa casa? Enfermidades, destruição. Palavras que para nós talvez seja apenas um descarregar de emoções fortes, nervoso, raiva, cicatrizes do passado, mas gerando outras cicatrizes, outras circunstâncias que vão se repetindo, que vão se repetindo, que vão se repetindo.
e acabamos adoecendo e fazendo com que nossa família também adoeça. Vivemos muitas vezes uma consequência de uma crise. Cada geração tem uma maneira de encarar aquilo que ouviu. Cada geração tem uma maneira de encarar aquilo que viveu. O dicionário Aurélio diz que uma geração tem mais ou menos 25 anos. Em muitos lares estão presentes pais, filhos, netos e os avós. Às vezes 4 gerações convivem entre si. E de que maneira essas gerações se comunicam as suas necessidades? De que maneira essas gerações comunicam aquilo que vai no seu coração? Tantas e tantas vezes tem causado tanta desunião. E muitas vezes aquilo vai passando de geração em geração. Às vezes, inveja de irmão e irmão. Não deveria ser assim, mas existe. Muitas vezes o marido ganha menos que a mulher e não consegue se posicionar naquela relação. Porque ele não consegue ser, entre aspas, o provedor. Quantas e quantas vezes a nossa família tem sido destruída? Eu fiquei pensando em o que poderia causar esse choque entre filhos e pais, pais e filhos, filhos e avós, marido e esposa, esposo e filho. E a primeira coisa que me veio à cabeça são os nossos valores. Cada um de nós tem um conjunto de valores que carrega consigo durante a sua vida. Que valores são esses, irmãos? E o que é um valor? O que o senhor está falando? Valor é um conjunto de coisas que servem como desculpa ou servem como motivo para que eu faça uma escolha. Os meus valores são um conjunto de coisas que podem servir como desculpa ou como motivação para eu tomar uma decisão ou fazer uma escolha. E nós temos que entender que esses valores são diferentes de pessoa para pessoa. Tudo que nos afeta direta e indiretamente. Seja uma perda, seja a perda de um emprego por aquele que é provedor, seja uma enfermidade, sendo aquele filho que não consegue tirar notas boas na escola de jeito nenhum e pensa parar de estudar. Causa crise na família, irmão. Isso causa crises graves. Porque os valores não são os mesmos. Os valores são diferentes. Talvez a mãe apoie, ou coitadinho do meu filho, e o pai
não quer de jeito nenhum nem ouvir falar. O filho parar de estudar. E aí a família vai levar essa divisão durante talvez uma vida inteira. E talvez lá no final da vida, talvez ainda algum jogue na cara do outro. Talvez o filho fale assim: puxa vida, se eu tivesse ouvido meu pai, se eu tivesse ouvido a minha mãe. Consequências que nós vamos carregar desse conflito que é gerado por decisões baseadas muitas vezes em valores que não são os valores corretos. Porque o que forma esses valores? O que forma esses valores, irmãos, em da qual a gente baseia para tomar as nossas decisões? Que situações estão envolvidas na nossa casa para que a gente esteja vivendo esses valores tão diferentes? Primeiro, perdas. Perdas mudam os nossos valores. Perdas formam outros valores. Porque com a perda pode estar envolvido um momento de desespero. Com a perda pode estar envolvendo um momento delicado, onde a decisão pode ser tomada de maneira errada. Então as perdas formam valores na nossa vida que muitas vezes, de geração para geração, você pergunta para uma criança de 15 anos ou 16 anos o nível de preocupação que ela tem porque o pai perdeu o emprego é uma. Você pergunta para a mãe, o nível de preocupação é outro. Você pergunta para o pai, o nível de preocupação é outro. E você começa a entender que o que diferencia entre um e outro são os valores. Como cada um carrega esse conjunto de situações que pode nos levar a uma decisão errada, a um momento de tristeza, a um momento de insatisfação, a um momento de decidir chutar o balde, parar com tudo. Que valores estão envolvidos nisso e como eles são formados? Normalmente, irmãos, esses valores não são formados apenas nas perdas, mas também existem fatores externos, como a inovação. Tem gente que esconde o celular, porque eu acho que o celular é velhinho. O celular, então ele pega o telefone assim, porque tem vergonha do celular, porque todo dia tem um celular novo. E aí, irmão, como aquele menino de 16 anos tem valores diferentes, ele quer porque quer um celular mais moderno. Talvez nem tenha tanta necessidade assim. Mas a família vai lá e compra um S15 da Samsung. É xing-ling. Xing-ling. Ele vai
chegar ainda, chega. Espacial, serve de cafezinho. O celular é bom pra caramba. Você aperta um botão e sai um cappuccino. Você toma ele fresquinho na hora. O celular faz tudo, né? Menos, eu não sei se funciona muito, né? Às vezes não pega, às vezes não funciona da fora de área. Mas ele tem tudo, tem câmera, tem isso, tem aquilo, filma de trás para frente, de frente para trás. E aí, o cara vai para comprar esse S15 e gasta R$3.000 em 24 prestações. Quem sofre com isso, irmão? Família. Você percebe que os valores podem trazer um problema familiar, porque hoje é um celular, mas amanhã é uma camiseta, amanhã depois amanhã é um sapato, depois, e você vai dando, vai fazendo carnê, e daqui a pouco você olha no dia 10 tem um monte de carnê assim para você pagar, e o dinheiro não entra. E se acontecer, irmão, Deus me livre de ficar desempregado, a crise estabelecida. Porque, irmãos, valores. Para quê? Não é o momento. A família pode esperar. A família precisa conversar. E a pessoa precisa aprender a ouvir um não. É melhor ouvir um não de um pai do que depois apanhar da polícia na rua. Porque é isso que acontece. Quando o pai não puder dar, o mundo oferece outros meios. O pessoal da escola convida, vamos ali. Passa tal hora em casa que a gente dá um jeito. Valores, irmãos. A inovação promove uma mudança de não mais fazendo a função que deveria. Está feio. Hoje é melhor investir em outras coisas do que investir numa poupança, por exemplo. Acaba uma prestação e quando vai acabando a prestação já começa, né? Não sei quem lembra aqueles desenhos que tinha antigamente, que vinha um diabinho no lado da orelha direita e um anjinho na orelha esquerda. Está acabando a prestação, eu tenho que pagar. Eu tenho uma prestação de 183 na Casa Bahia. Está acabando a última prestação no mês que vem. Aí eu já começo. O que será que eu vou comprar agora? Não para pensar que 183 multiplicado por 6 numa poupança lá na frente podia dar para você comprar alguma coisa à vista e não endividar a família. Mas nós somos os reis do carnê. Irmãos, as lojas hoje estavam limpas. A rua insuportável de andar. Todo mundo comprando. Como será que está essa família? Será que a sua motivação está correta? Será que os valores estão corretos? Ou será que, como Eli, permitia que as coisas acontecessem e não tomava um pulso da situação? Os filhos de Eli, enquanto o povo levava o sacrifício e botavam as carnes para serem sacrificadas, eles pegavam, está aí na palavra, um garfo de 3 pontas, lá no capítulo 2, está no capítulo anterior. Pegavam com a faca assim, ó, e ó, comia o churrasco do pecado dos israelitas. Irmão, tinha um momento para eles comerem aquilo. Podia. Era do sacerdote, a lei dizia isso.
tem um momento, mas não enquanto a gordura estivesse sendo queimada, porque aquela gordura era do Senhor, mas eles estavam comendo aquilo que era de Deus. Deus come gordura, irmão? Deus precisa de gordura, irmão? Mas como é que estava o coração daqueles meninos? Cheio de pecado. Deus, não estou nem aí para ele. Vou lá, faço e pronto. Mas onde está o temor? Aqueles meninos faziam o que queriam. E Eli sabia que uma vida de prostituição na cidade, Eli sabia, vinham contar para ele. Mas sabe o que acontece? Ele não tomava nenhuma posição em relação a nada. Alguém já comeu galo? Galo é duro, não é? Tem que deixar bem na panela, bastante tempo na panela. Quanto mais tempo você deixa, melhor fica o galo. Estou matando a tua saudade do interior, né? Falando de ninho, galo. Sabe, irmão? Galo é carne dura. Tem que deixar na panela, cozinhando. E Deus cozinhou o galo dele. Deixou o tempo passar. Ele pensou que nada ia acontecer. Ele avisou o menino. Nada aconteceu naquele período. Mas ele também não tomou providência nenhuma. Sabe por quê, irmão? Porque Deus tem um coração longânimo. Deus dá um tempo para nós nos arrependermos. E principalmente para mostrar para os outros que Deus está dando um tempo para que nós nos arrependamos. Amém? Mas nós podemos agir de maneira como Eli agiu. Fechar os ouvidos para aquilo que Deus tem para falar. A minha pergunta essa noite: você está fechando o ouvido para o que Deus está falando com você essa noite? Ou você tem fechado o ouvido para aquilo que Deus está falando no coração? Você quer fazer as coisas do teu jeito? Eu vou só falar uma palavra profética para você que está pensando desse jeito. Deus falou para você parar e começar de novo. Começa de novo. Ainda é tempo. Ainda é tempo. Começa novamente. Ama mais, corre mais. Não deixe os seus valores mudar por aquilo que está acontecendo à sua volta. Amém? Mas não é só a inovação não que faz com que os nossos valores sejam mudados. Também a aceitação social. Todos nós queremos um tapinha nas costas, irmão. Todos nós queremos um parabéns. Cara, você é fera, você é o cara. Né, Du? Todo mundo gosta disso. Como você está bonita hoje, hein? Caprichou. Por outro lado, se as pessoas passam por você e não cumprimentam, meu Deus, caiu a igreja em si. Nós precisamos ser paparicados. Irmão, os nossos valores não podem ser mudados por causa daquilo que está à nossa volta.
Eu não preciso ser melhor do que ninguém. Não preciso ser maior do que ninguém. Eu não estou em competição com ninguém. Eu preciso ser eu mesmo. Certamente eu preciso de muitas mudanças. Mas começa na autoaceitação de quem nós somos de verdade. Porque se nós quisermos olhar para o outro, nós vamos criar birra e raiva de todo mundo que está à nossa volta. Irmão contra irmão, esposa contra esposa, amigo contra amigo, famílias contra famílias. No interior tinha muito disso, né? Família tal não se junta com família tal. E aquilo durava gerações por gerações. Lá no Nordeste tem muito disso. Até assassinato gerava. Birra. Aceitação social, irmão. Irmão, Deus nos ama do jeito que nós somos. Aleluia. O que você é para Deus, ninguém vai ser. Deus te escolheu. Não importa se ninguém dá o tapinha aqui nas suas costas, irmão. Ninguém precisa elogiar você, porque o teu elogio vem do trono. Quer elogio melhor do que o do trono? O pastor não me cumprimentou essa noite. Alguém que está com resfriado para tomar conta de alguém que está com câncer. Vai chegar um momento de você ter a sua vez, mas espera um pouquinho. Para isso tem uma coisa chamada células. Agora, se o teu líder não está sendo o pastor que você precisa, aí é um outro problema. Aí você conversa com o supervisor de célula lá, está lá no fundo, tá? Porque o líder tem que ser o pastor que cuida do rebanho que está sob o seu comando. Você não pode reclamar do seu pastor se você tem um líder de célula. Será que você está sendo cuidado? Ou será que você não está nem indo na célula? Agora nós temos mais uma maneira de cuidar. Discipulado. Um cuidando do outro, um andando do lado do outro, orando como o outro, andando junto. A igreja não cuida de mim. Aí a Dai chega depois do culto e fala: irmão, queria propor para você, ela toda tímida, né? Ela fica dando um monte de desculpa antes, né? Queria propor para você assim: será que não dá para você pensar um dia, talvez, quem sabe, começar um dia? Aí você fala: não dá, não tenho tempo. Ela não me contou nada, tá, irmão? Eu estou falando o que é normal para ele, porque eu já discipulei 5 de uma vez. Eu sei o que significa isso. E as pessoas vinham falando. E não tinha ninguém para discipular eles, eu não aguentava, eu ia atrás, eu mesmo ia buscar discipular, porque eu não permitia deixar ninguém se sentindo jogado. Então a igreja providencia o discipulado, providencia as células, treina líderes de células, aqui treinando, fazendo escola de líderes aqui para treinar gente, para tomar conta de pessoas. Quem sabe você não pode, ao invés de ficar pedindo ajuda, vir aqui frequentar a escola de líderes para poder ajudar alguém e estender as mãos para alguém. Tem gente aqui que precisa, irmão, mas a gente reclama tanto e dá tão pouco. Isso não é um privilégio dessa igreja? Não, acontece em todas as igrejas. Sabe,
sendo feito toda segunda-feira aqui. Irmão, não dá para ser segunda, mas você é sexta-feira, perdão. Você quer ser o líder? Nós vamos dar um jeito, irmão. Nós vamos treinar você, nós vamos arrumar um jeito de fazer com que você seja. Agora, não se esconda atrás da desculpa que ninguém te ama, ninguém te quer, você está sendo abandonado. Não é, irmão. Talvez você queira muito tapinha nas costas. Talvez seja a hora de você entender que você é bom, você dá um pouquinho. Dá um pouquinho mais de você. Não precisa dar muito, irmão. Quem me conhece sabe como eu sou. Eu não cobro. Não cobro. Exemplo? Vou dar um já. Era para ter um jantar agora de casais dia 14. Não era? Ninguém veio falar comigo. Aí eu fiquei calado, quietinho na minha, falei, não vou falar nada. Vou ficar na minha. Aí agora todo mundo está perguntando. E o jantar dos namorados? Irmão, isso era para ser começado visto quando terminou o último evento. Não esperar o último dia para começar a fazer. Eu cobrei alguém disso? Precisamos dos recursos? Precisamos, irmão. Mas Deus arruma de outro jeito, Deus manda de outra maneira, sempre fez isso. Mas eu não vou enfiar uma faca no teu pescoço para depois você chegar para mim e falar assim, só eu faço, ninguém me ajuda. Não vou fazer isso, irmão. Eu quero que você faça apenas aquilo que alegra o teu coração. Não estou pedindo para ninguém carregar um elefante. Eu estou pedindo para você só fazer a sua obrigação. Servir ao Senhor com alegria. E apresentar-te diante dele com cânticos. Não com reclamações nem murmuração. Glória a Deus. Com cânticos. Servir ao Senhor com alegria. O problema da aceitação social é que nós levamos isso tão a ferro e a fogo que nós lutamos para ter status, lutamos para ter isso, não importa o preço, é a nossa família que sofre. Porque os nossos horários são loucos. Eu não vejo a minha esposa. A minha esposa não me vê. Eu não vejo os meus filhos. Eu não posso pedir um copo. Oh, dá para quebrar um galho e pedir um copo d'água? Trazer um copo de água? Não pode. Porque eu estou cansado. Você não vê que eu trabalhei o dia inteiro? Você não olha para o que está acontecendo? É isso que faz, irmãos, a gente correr. A Bíblia fala, o nome disso é vaidade, correr atrás do vento. É o que diz o sábio Salomão. Eu não estou falando para ninguém parar de trabalhar, gente, pelo amor de Deus. Mas eu estou falando uma coisa chamada equilíbrio, moderação, equidade. Isso é necessário na igreja. Amém? É necessário na família. Amém? Vou falar uma coisa que eu sempre falo para todo mundo que está muito apressado. Vai devagar. Vai com calma. Por quê? Porque o apressado sempre bate com a cara na parede. Amém? Isso acontece dentro de casa. A gente corre e não chega a lugar
Nenhuma. Quando vai ver o que aconteceu na nossa vida, olha para trás, a nossa história, vê que perdeu tantas oportunidades, perdeu tantas coisas. E a história de perdas, olhando para trás, cruel, irmão. Porque você vê que já não resta mais tanto tempo pela frente. E aí você fala assim, e agora? Pensa nisso.